Graça e paz, queridos amigos internautas. Bem-vindos a mais um informativo Celebra Nações! E hoje, em nossa entrevista, no informativo, a nossa irmã evangelista Eliana Miranda, ela que tem evangelizado o Brasil e o mundo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe pela sua presença aqui conosco. Os ouvintes, os internautas pediram, solicitaram e nós trouxemos ela aqui. É um prazer tê-la aqui conosco e ela que tem evangelizado os 4 cantos da terra, né? O prazer é todo meu por estar aqui, por esse convite e, na verdade, já são cerca de 50 países que eu tenho passado e já 10 países da África, 10 países da Europa, América do Sul, América Central, então, assim, Ásia também, então, por toda parte onde me convidam, eu estou sempre ali. Então, você tem muitas histórias para contar para nós. E como começou o chamado de missões na sua vida? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam, e às vezes até mesmo no Facebook e tudo, as pessoas fazem comentários, porque às vezes tem a impressão assim, que tudo começou porque eu entrei na família. E na verdade não. Meu chamado começou muito antes. Quando eu ainda tinha 15 anos, eu comecei entregando folhetos na favela. Tinha uma comissão da favela, que todo domingo ia para um lugar diferente. E eu me lembro que uma irmã chegou e colocou uns folhetos na minha mão e disse para mim, hoje você vai evangelizar junto comigo. Então, nós saíamos procurando as pessoas, batendo nas portas e entregando os folhetos, né? E eu disse para ela, mas eu não sei o que dizer. E ela falou assim, você só entrega o folheto e diz, Jesus te ama. Que lindo! E foi exatamente assim que eu comecei, indo nas favelas, entregando o folheto. E no primeiro sábado eu comecei só Jesus te ama, aliás, no primeiro domingo, depois... Aí já comecei a colocar outras palavras e o Espírito Santo foi direcionando e assim foi que segui. Já são cerca de... que eu comecei a evangelizar, pregar, pegar o altar mesmo, são 22 anos. Antes disso, a minha evangelização era assim mais... era essa evangelização da mais favela. Pessoal. Mais pessoal, exatamente. E nesse tempo que você tem levado o evangelho, tanto no Brasil como no mundo, qual a experiência que mais marcou na sua vida? É difícil escolher uma, viu? Porque são tantas. Claro. São muitas experiências, desde assim, do mais pequeno. Eu gostaria de contar 2, na verdade, porque foram 2 que me marcou assim de uma forma diferente. Uma que é uma situação talvez insignificante para alguns, mas para mim teve um grande valor, e outra que eu falo que é a maior de todas na minha vida. Essa que eu digo que talvez as pessoas vejam como insignificante, foi uma experiência assim que eu estava num país e eu gosto muito de frutas, então eu como muita frutas. E eu estava hospedada num local onde eu não tinha um supermercado perto, eu não tinha um local perto que eu pudesse comprar frutas. Já tinha andado por toda parte ali procurando e não consegui comprar nenhuma fruta. Então, eu no quarto do hotel, eu falei com o Senhor. Eu falei, ai, Senhor, que vontade de comer uma fruta. Eu não consigo comprar uma fruta, não consigo uma fruta para comer. Cerca de 40 minutos depois, bateram na porta do quarto e eu
antes que eu atendesse, porque eu achei que estava batendo enganado, que alguém estava batendo na porta errada. E, então eu não atendi. E aí ligaram no quarto e pediram que eu atendesse a porta. E a moça me falou em espanhol, ela me disse, abra a porta, porque tem um senhor na porta com frutas para você. E eu disse, eu pensei na hora assim, não, você está enganada. Eu disse, o quê? Para ela repetir. E ela repetiu e ela disse, abre a porta, tem um senhor com frutas para você. E a hora que eu abri a porta, então eu disse, ele tinha nas mãos 2 pratos cheios de frutas, variedade de frutas, e ele entrou, pediu permissão para entrar e colocar sobre a mesa. E eu fiquei olhando para ele e eu ia dizer para ele, não, você está enganado. Então, eu peguei e disse, tem certeza que é aqui? Ele falou, tenho. E eu perguntei, mas por que o senhor trouxe, né, essas frutas aqui? Aí ele me entregou um cartãozinho do gerente e disse, o gerente pediu que eu trouxesse as frutas aqui. Então, para mim foi algo assim que eu fiquei comovida, eu chorei, porque foi um pedido tão, assim, eu diria que talvez insignificante, mas o Senhor tomou providência e Ele tocou no coração do gerente para poder enviar as frutas para mim. Que lindo! Esse é o cuidado de Deus, né? Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado. E a segunda experiência? A segunda experiência é uma experiência muito marcante mesmo, porque eu fui para um país da África e a África é muito difícil, é muito difícil. Então tem países que o evangelho é muito aceito, mas tem países que é muito difícil. E eu cheguei num país, no feriado, era a véspera de feriado prolongado, e ali a irmã, quando ela foi me receber, ela disse assim para mim, olha, irmã, eu estou feliz por a irmã estar aqui, mas eu já quero logo alertar a irmã que não vai ter ninguém no culto. É um feriado prolongado, as pessoas estão viajando e essa igreja, por ser um país muito difícil, já estava ali há 15 anos e só tinha um membro na época. Então, quando ela me relatou isso, para mim aquilo assim foi impactante. Eu falei, meu Deus, 15 anos, só uma alma. Então, foi muito difícil. Mas eu disse para ela, bom, independente de ter alguém ou não na igreja, eu vim aqui para poder fazer a obra de Deus. Então, vamos abrir a igreja no horário do culto. E se não vier ninguém, tiver lá só o único membro, nós vamos dobrar os joelhos ali, vamos ficar orando, vamos fazer um culto como se a igreja estivesse cheia. E jejuei, fiz um jejum específico para isso, entreguei meu jejum a Deus, fiz um jejum, na verdade, de 24 horas, e entreguei o jejum. E na madrugada, eu acordei. E o hotel tinha uma janela bem grande e eu olhei para o céu e o céu estava estrelado, repleto, cheio de estrelas, coisa que é raro aqui em São Paulo, né? E eu olhei aquelas estrelas e comecei a conversar com o Senhor, ali deitada mesmo. Eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor tem que ter um propósito nesse lugar, nesse país. Então, eu não acredito que o Senhor me tirou da minha casa, da minha família, para me trazer aqui num lugar tão longe, sem que o Senhor tenha um propósito. E eu peço ao Senhor que pelo menos uma alma, se não houver mais, pelo menos uma, se o Senhor me der uma alma que seja, eu sei que valeu a pena. E assim chegou o dia do culto. Fomos para a igreja, tinha uma irmã que estava me acompanhando nessa viagem. E chegamos lá, não tinha ninguém, a igreja estava vazia. Então dobramos os joelhos ali e eu comecei a chorar na presença do Senhor. Foram 40 minutos chorando mesmo, assim,
porque eu não me conformava. Eu falava, Senhor, um país tão grande, não é possível. Alguém tem que aparecer. E então, 40 minutos chorando na presença do Senhor, de olhos fechados. Quando eu levantei os meus olhos, que eu abri os meus olhos, a igrejinha estava cheia. Que bênção. Pessoas que estavam ali por primeira vez. Que lindo. Então, aí, eu fiquei tão maravilhada e não é fácil evangelizar nesses países, porque meu espanhol é frequente, mas o meu inglês é bem pobre, então eu tinha que pregar em português, uma irmã traduzia para o inglês e o outro irmão traduzia para o idioma local. E fomos para o altar. Então, preguei a palavra de Deus e quando terminei a pregação, foi quando eu fiz o apelo e uma jovem de 15 anos levantou a mão e veio à frente chorando, e ela chorava muito. E eu deixei o altar e fui abraçar ela, porque ali eu sabia que estava valendo a pena, que não tinha sido em vão. Resposta, né? Que não tinha sido em vão eu estar ali. E a situação foi uma alma especial, que marcou muito a minha vida, porque eu fico até emocionada de falar, porque quando terminou o culto, ela disse que queria receber oração, se eu podia orar por ela, e eu fui orar por ela, mas com aquela intenção, uma jovem de 15 anos, né? Você pensa, poxa, uma jovem que cansou das coisas do mundo e decidiu aceitar Jesus. Mas a situação dela era muito triste. E ela disse assim que ela queria me contar a situação. Na verdade, na África, nesse país, existe uma regra para o casamento. As meninas são preparadas, desde muito pequena, 10, 12 anos, elas são preparadas para serem esposas. O casamento não é só... o casamento, na verdade, é um negócio. Então, eles preparam, eles contratam uma pessoa que vai instruir essas meninas como elas devem satisfazer o marido de todas as formas, tanto sexualmente, como também cuidar da casa, cuidar dos filhos. Elas têm que ser preparadas, porque é cobrado um dote. O pai da moça cobra um dote. E esse dote, se o marido, no dia seguinte ao casamento, ou uma semana depois, ele disser que ela não é a esposa adequada, ele pode devolver ela para os pais. E os pais têm que devolver esse dote. E o pai não quer devolver esse dote. Ele cria a filha, ele prepara a filha para isso, né, para essa troca. E acontece que ela se apaixonou por um rapaz de 17 anos e ela engravidou. Então, os pais fizeram uma exigência que ela abortasse o bebê. E ela disse que ela não ia abortar porque ela já amava o bebê. Então, os pais colocaram ela na rua, porque eles não tinham mais como lucrar com ela. O rapaz não quis saber dela, e ela ficou numa situação vergonhosa e sozinha. Mas ela não desistiu do bebê. Ela queria o filho dela. E ela passou por tudo, trabalhou para poder se manter, mesmo grávida. E chegou o dia, nasceu um menino, e ela teve o bebê dela por 3 dias nos braços. Ela amamentou o bebê, ela deu nome ao filho dela. E quando era para ela ter alta do hospital, apareceram 2 senhoras. E essas 2 senhoras deram um chá para ela e ela não viu mais nada. Quando ela acordou, ela estava no meio de uma praça e estavam as coisas do bebê, as coisas dela, o dinheiro que ela tinha, os documentos, tudo, mas o bebê não estava.
Então, foi assim, para mim foi uma situação que ela olhou para mim e falou assim para mim: irmã, diz para mim que eu vou ter o meu bebê de volta. Diz para mim que eu vou ter o meu filho nos meus braços de novo. E era uma resposta que eu não tinha. Era uma resposta que eu não tinha. Então, aquilo para mim, assim, me comoveu demais e me emudeceu. De repente, eu não tinha palavras. E olha que eu gosto de falar. Mas eu não tinha palavras. Eu não tinha o que dizer para ela. Então, naquele momento que eu não sabia o que dizer, eu abracei ela e eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, pela primeira vez na minha vida eu não tenho o que dizer para essa irmã, eu não tenho o que dizer para essa pessoa e ela precisa de uma palavra. Então, que o Senhor tome a direção e coloque as palavras certas na minha boca, porque eu não sei o que falar. E naquele momento eu senti a graça de Deus, eu senti a presença do Senhor ali. E eu disse para ela: a Bíblia diz que ainda que o seu pai, que a sua mãe não te queira mais, não te aceite mais, o Senhor, Ele jamais vai rejeitar aquele que vem até Ele. Então, hoje aqui você encontrou uma nova família, porque nós somos a tua nova família e o Senhor te recebeu nos braços dele. E quanto ao seu filho, eu não posso dizer nada, porque nesse país eles sequestram as crianças e eles vendem partes das crianças. Eles vendem os órgãos e vendem partes para o mundo inteiro. E quando não, eles vendem a criança. E ela não sabia se, na verdade, essas mulheres haviam sido enviadas pela própria família ou se faziam parte da quadrilha. De qualquer forma, ela não sabia nada a respeito. E aí eu disse para ela: você hoje aceitou a Jesus. Você teve um encontro com Ele. Então, eu não posso dizer para você se o seu filho está vivo ou não, porque só Deus sabe. Mas, se ele não estiver vivo, eu te garanto que, se você seguir nos caminhos do Senhor, ele está nos braços do Senhor, porque a criança, ela é inocente, ela não tem pecado, ela já está nos braços do Senhor e você terá a oportunidade de um dia poder encontrar com seu filho novamente. E se o seu filho estiver vivo, onde quer que ele esteja, Deus é poderoso para preparar uma família que cuide dele, ainda que você não tenha ele de volta, mas que cuide dele e ame ele tanto quanto você. E naquele momento, assim, foi um momento muito especial, porque ela chorava de soluçar e ela limpou as lágrimas, ela pôs um sorriso no rosto e ela disse para mim assim: irmã, já não está doendo mais como antes. Então foi para mim assim uma grande experiência. Demais, o que mais marcou na minha vida foi essa experiência. Porque foi a alma que eu pedi ao Senhor, que Ele enviou, e foi uma alma muito especial. É lindo nós vermos como é a resposta de Deus, né? Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso e Ele sempre supre a necessidade do missionário quando está executando a obra dele, né? Sim, sim. Missões exige muita renúncia. Fale um pouquinho para nós sobre a renúncia, como conciliar a família, né, e a missão. Comente para nós, para nossos internautas. Hoje é bem mais fácil, porque os meus filhos já não são mais pequenos, né? O Lucas está com 24 anos, o Gabriel vai fazer 22 e a Thalita está com 19. Então, hoje é mais fácil porque eles já se viram, já se cuidam. Por isso que eu tenho essa liberdade de viajar mais para países mais longe, para ficar um pouco mais de tempo. Então, isso ajuda. E os meus filhos, graças a Deus, são muito compreensivos e
colaborativos nessa parte, mas de qualquer forma o pai também está aí, se qualquer coisa é só o pai intervir e tudo bem, né? Mas tem muita renúncia. Em relação à família tem muito, porque eu já passei aniversário meu no avião ou no hotel sozinha, aniversário dos filhos. Esse ano, Dia das Mães, eu não estava aqui, o ano passado também não, mas o retorno que eu recebo vale a pena de todas as formas, sabe? Então, às vezes, tem aniversários dos parentes, que eu recebo os convites, mas eu falo, eu não posso, porque nessa data eu já tenho um compromisso. Então, eu tenho que abrir mão dessas coisas, desses momentos, mas quando eu chego, a forma que as pessoas recebem, e no final mesmo, agora no Dia das Mães eu não estava aqui, mas as crianças fizeram uma homenagem para mim, sabe? E foi muito lindo, aquilo me emocionou muito. E no final se somaram cerca de 20 almas. Então, para mim, aquilo assim valeu a pena completamente. Então, cada renúncia que eu faço, eu vejo a mão de Deus na minha própria família, na minha casa. Porque às vezes eu estou longe e o Senhor me mostra em sonhos o que está acontecendo na minha casa. E eu começo a conversar com eles e falo, olha, eu sei que está acontecendo isso e isso, e eles confirmam, mas o Senhor já está tomando providência também, sabe? Os meus filhos já tiveram livramentos de acidente de carro, livramentos de acidente dentro de casa, mesmo que eu, do outro lado do mundo, Deus me mostrava em sonho, eu ligava para eles e dizia, vigia, porque eu sonhei isso e isso. E quando eu chegava em casa, eles estavam maravilhados do que Deus tinha feito nesse período que eu estava longe. Então, se hoje eu chegar e dizer assim, eu pretendo parar daqui 1 ano, daqui 2 anos de viajar tanto, eles não estão de acordo. Não estão, porque eles entendem o que eu faço e ministério. Exatamente. E eles estão colhendo, eles estão colhendo também. Então, muitas vezes o que nós plantamos, que semeamos, às vezes eu peço uma bênção para Deus e aquela bênção, sabe, está lá em depósito. Eu sei que uma hora vai chegar. Mas, por outro lado, eu vejo que Deus está abençoando a minha família. Que o que Ele está fazendo na minha casa, tanto espiritualmente. Às vezes eu saio e eu falo, Senhor, eu preciso de uma providência de tal maneira na vida do filho, de um dos meus filhos, ou do Daniel, que seja. Eu falo com o Senhor e essa providência é muito rápida, tanto material quanto espiritual. E uma vez eu me lembro que eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu vou viajar, mas eu estou deixando situações pendentes que eu precisaria estar aqui para resolver. E eu entreguei, eu jejuo muito, gosto muito de jejuar, então entreguei o meu jejum e quando eu entreguei o jejum, a resposta do Senhor foi, cuida do que é meu, porque do que é teu, eu estou cuidando. E quando eu cheguei, o Senhor tinha feito tudo assim, um milagre mesmo, que só Ele podia fazer. Então, eu deixo de fazer a minha vontade, mas eu digo assim, às vezes as pessoas podem pensar, e às vezes até recebo comentários desse tipo, como se eu estivesse fazendo isso porque eu sou esposa do Daniel, porque eu sou nora do missionário, nora da Ireni, sabe? É como se fosse uma imposição, e não é. Não é. O que eu faço por amor. É um chamado que já tem. É o meu chamado. Nada me dá mais prazer do que estar ali. Eu não tenho, sabe, para mim não tem problema se tem 4, 2, 3, uma pessoa na igreja.
não importa quantas pessoas tem, é o mesmo prazer de estar ali pregando, de estar ali ouvindo as pessoas. Eu gosto de sentar depois do culto, sentar, conversar, conhecer, saber sobre a cultura, porque às vezes eu estou ali de fora, então é muito fácil quem está de fora chegar e julgar, né, a pessoa. E quando você conversa com a pessoa, você entende o porquê daquela situação. Exatamente. E lá fora eles gostam, eles têm prazer de convidar, sabe, para você poder ir comer na casa com eles, ir orar por eles. E às vezes a situação é muito triste, às vezes a situação é muito precária, de você chegar e a pessoa não ter o que comer mesmo. Já estive em países miseráveis, não são pobres, são miseráveis, de terminar o culto, os jovens chegar assim para a esposa do pastor e pedir um pedaço de pão, que fazia 3 dias que não comia nada, e tinha que caminhar 5, 10, 15 quilômetros para voltar para casa, e ia chegar em casa e não ia ter o que comer. Muito triste. Muito triste. Então, assim, você poder sentar, ouvir essas necessidades, e às vezes no momento eu não posso fazer nada ali, porque nós temos um limite de recursos, né? Mas eu tenho a oportunidade de trazer a situação para a diretoria e sentar, conversar com a minha sogra, que é uma pessoa assim que me apoia completamente, absolutamente no que eu faço. Então, eu tenho a oportunidade de sentar, contar a situação, e aí a igreja vê o que é possível fazer, a providência que é possível tomar para aquele lugar, para ajudar aquele povo. Então eu falo, isso não tem preço. Isso é verdade. Não tem preço. Verdade. É uma recompensa que vem do Senhor, né? Tem. Vem do Senhor, e a alegria que o Senhor traz no nosso coração também, né? Porque você vem de lá, é igual o salmista diz, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo, trazendo seus molhos, né? Sabe que você me fez lembrar de um lugar que eu estive, um país que eu estive. Eu falo muito da África porque, assim, são países com muitas dificuldades. Apesar de eu ter passado por vários lugares, eu falo, tem lugares que eu sou apaixonada, o Caribe é maravilhoso, tem pessoas maravilhosas, a Ásia também, são coisas assim que eu vivi experiências muito fortes também com Deus, inclusive na China passei por uma experiência muito forte com Deus, muito maravilhosa, no Japão também. Na Europa, cada país é uma situação, mas existem países que além de todos os problemas que existem em todos os países, ainda existe a necessidade de alimento mesmo, porque eles não têm saneamento básico, eles não têm nada, nada, nada. Então, nesse país, eu decidi preparar para acima de 5 anos, até os jovens, preparar ali um sabonete, um creme dental e uma escova de dentes. Nossa, foi um presente. Eles ficaram tão felizes assim que eles queriam me carregar no colo, sabe? Aquilo para eles. Aí eu não conseguia entender aquela emoção, porque isso é uma coisa que aqui, né, nós não damos esse valor, nós temos em abundância, então. E aí eu disse para a irmã, falei assim, nossa, por que eles estão agindo assim? Ela falou assim, porque isso, a esposa do pastor, ela disse, porque isso para eles é um presente preciosíssimo. O sabonete que eles usam é uma pedra específica que tem no rio lá, que eles usam, tipo um barro. Os dentes são todos podres mesmo, porque eles não têm escova de dente, ou então existe lá uma folha no meio do mato que eles sabem que
que ajuda na higiene que eles passam no dente. Então, um sabonete para eles, um creme dental, uma escova de dentes para eles é um presente muito precioso. E isso tudo, esse alvoroço todo, é a alegria que eles estão, a felicidade desse presente que você deu para eles. Nossa. Agora, nós estamos perto aí do Celebra Nações, onde nós estamos movimentando o Brasil e o mundo. Tem tantos telespectadores, internautas que agora estão nos acompanhando, né? E deixa o seu convite para que eles possam vir também. Na verdade, assim, o chamado missionário é uma coisa tão especial, eu fico até emocionada de falar, porque eu aprendi com um excelente professor a amar as almas. Então, para mim, não é simplesmente estar ali, não é questão de fama, não é questão sabe, só de viagens, de ficar em hotel, porque já ouvi alguns comentários a esse respeito. Não é isso. É o chamado das almas, é o gemido das almas. Então, é muito mais forte do que eu. É isso que eu passo para minha família também, porque eu não consigo ficar parada em casa, sabendo que existem milhões no mundo que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não ouviram o Evangelho, às vezes até conhecem a Jesus, conhecem um Evangelho que é um Evangelho enganoso, um Evangelho que, de qualquer maneira, e poder estar ali, compartilhar com eles do que eu aprendi, do conhecimento que eu aprendi, e poder dizer para eles que eu amo a alma deles, que o desejo do meu coração é que eles também sejam salvos, independente de língua, independente de raça, independente de cor, independente de cultura. Então, isso não tem preço nesse mundo. É o que eu mais amo fazer na minha vida. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que você pode simplesmente botar a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu vou evangelizar, eu vou viajar, eu quero. Não. Exige muito jejum, muita oração. Uma vez uma jovem me perguntou: irmã Eliana, o que eu faço para poder ser evangelista como a irmã? Eu respondi para ela: você ora bastante? Ela disse: demais, eu oro muito. Falei: você jejua bastante? Muito, muito, muito. Eu disse: então, multiplica isso por 10. Multiplica por 10 o seu jejum, a sua oração. E antes de qualquer coisa, pergunte a si mesmo: está disposto a pagar o preço? Está disposto? Então, se você tem essas 3 coisas, o jejum, a oração e amor às almas, e eu digo que o mais importante que para mim disso tudo é pagar o preço, porque o preço é alto. E muitas vezes esse preço que nós pagamos é naquilo que nós mais tememos, onde o diabo sabe onde vai doer mais e mais. Isso faz parte da vida do evangelista, do missionário. E eu digo assim sempre: nunca queira começar de cima, comece de baixo. Muita gente não sabe, mas na minha mocidade os cultos ainda eram lá na Conde de Sazedas. Eu ajudei a lavar a igreja, eu ajudei a lavar banheiro, eu ajudei a tirar lixo. Então, assim, comece passo a passo na presença do Senhor. Passo a passo, não queira pular etapas.
Não queira ser empurrado por fulano, por ciclano, sabe? Passe cada etapa, porque fazendo desta maneira, o trabalho vai ser recompensador e mais do que isso. Cada lugar que o evangelista passar, que o missionário passar, o próprio Deus vai cuidar de tudo. O próprio Deus vai cuidar de tudo. Tive situações muito difíceis, que eu cheguei em países que eu não sabia falar nada, e houve um desencontro ali entre mim e o pastor e a esposa, e depois de muitas horas de voo, mas naquele momento eu consegui um ônibus, passei em alguns hotéis e estavam todos lotados, e eu estava assim com o meu pé totalmente inchado, rachando de tão inchado por muitas horas de voo, e eu ali no meio do nada, eu simplesmente fechei os meus olhos e falei: Senhor, eu sou tua serva, estou aqui para poder fazer a tua vontade, e eu estou muito cansada, preciso de um descanso, de um lugar para dormir. Naquele mesmo instante que eu abri os olhos, o Senhor preparou uma pessoa, preparou um hotel, um desconhecido, e até a Bíblia fala que muitas vezes nós podemos até, que no passado, muitos hospedaram anjos em suas casas, sem saber que eram anjos. Então, o Senhor muitas vezes, Ele prepara anjos para nos ajudar. Exatamente. Ele prepara. E eu tenho passado por isso, e o que eu digo é o seguinte, os meus filhos são 3, e hoje o que eu mais ensino para eles são essas coisas que eu disse aqui. O meu maior desejo é que eles se tornem evangelistas e missionários. Que eles possam viver essa experiência que eu vivo, de conhecer essas culturas diferentes e poder estar ali até em tribos, como eu já estive, e poder falar de Jesus para essas pessoas. É muito gratificante. Não tem preço, não tem preço. Eu falo que por mais que eu viva, por mais que eu renuncie às coisas dessa vida, que nunca vai haver algo que seja superior a estas experiências, porque eu cresci espiritualmente, eu cresci como mãe, como esposa, como serva de Deus, e mais do que isso, eu cresci como ser humano. Eu aprendi hoje, se tem uma sobra de comida em casa, eu vou pensar 2 vezes antes de jogar, porque antes de jogar eu olho e falo: Senhor, eu sei que tem gente que está precisando de comer isso. Às vezes é muito interessante, porque antes eu até precisava ir às pessoas, sabe? Hoje eu não, de certa forma, eu não preciso mais ir às pessoas, as pessoas vêm a mim. Então, quando a pessoa precisa, às vezes, de uma ajuda financeira, espiritual, conselhos, conselhos para os filhos, conselhos para o marido. E eu tenho visto Deus trabalhar desta maneira. E outra coisa que eu gostaria muito de dizer, às vezes a pessoa acha assim, olha, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, eu tenho que ir para o outro lado do mundo para eu poder ser um evangelista. E não é assim. Muitas vezes, o fato de entregar um folheto, o fato de você chegar numa pessoa e dar um abraço nela, aconteceu comigo. O Senhor me colocou numa situação em que eu precisei passar por uma emergência hospitalar,
E ali havia uma mulher e ela estava muito desesperada porque ela havia acabado de perder a mãe dela. Então, aquele momento ali, eu cheguei nela e eu disse assim para ela, eu não posso te consolar porque é uma dor que eu não posso tirar do seu coração, mas eu posso te dar um abraço. E ela disse, você não sabe o quanto esse abraço vai me fazer bem. Então, eu abracei ela e chorei ali junto com ela. A Bíblia manda isso, ela ensina a chorar com os que choram. E eu chorei ali junto com ela, e ela não sabia como me agradecer. Então, isso é também um chamado missionário. Exatamente. Não é só você, sabe, entrar dentro de um avião e ir para o outro lado do mundo. Às vezes alguém do teu lado ali precisa de um abraço, de uma palavra de conforto. Então, aos jovens, e a todos mais que vão ouvir, né, que vão nos ouvir, nos ver, eu digo, os conselhos são esses. Quem está disposto, que eu já disse, de pagar o preço, e eu digo que eu não gostaria de fazer outra coisa na minha vida. Então, poder participar deste evento, eu acho que é um primeiro passo, um início, porque aí vão ter muitas pessoas experientes que já passaram por muitas situações, diretores ou não, evangelistas que já passaram por muitas situações. E o nosso testemunho é uma lição de vida. Eu tiro isso porque eu tenho duas pessoas que são assim, pessoas que me inspiraram muito no meu trabalho evangelístico, que eu também não só tenho como exemplo para mim. Uma dessas pessoas, é até difícil falar isso mas nesse momento, mas que a principal dessas pessoas para mim, que foi o meu sogro, com quem eu aprendi a amar as almas sobre todas as coisas, porque eu nunca conheci uma pessoa que tivesse um amor tão grande pelas almas quanto ele. Então, esse amor eu aprendi com ele. E Evangelista Lorena, que eu amo muito, tenho um carinho muito grande. A Ariane também é uma outra pessoa. Então, essas pessoas, para mim, são pessoas, testemunho delas. São exemplos de vida para mim. E, então, assim, cada vez que eu ouço um novo testemunho, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque quando eu não estou fora do Brasil, eu estou fazendo o trabalho aqui. Então, estou sempre em algum lugar, ou em São Paulo, ou fora de São Paulo. E eu aprendo muito com os irmãos. Aprendo com os dirigentes, aprendo com as conselheiras. Cada lugar é um aprendizado diferente. Então, esse evento, no meu ponto de vista, é o primeiro passo. Eles vão ouvir testemunhos, vão ouvir experiências e, através disso, aquele que já tem um chamado missionário, ainda que esteja só entregando folhetos em favelas ou nos hospitais, né? São pessoas assim que já eu vejo como já tem um chamado mesmo. Então, são pessoas que às vezes hoje só estão entregando um folheto, mas amanhã pode ser que eu encontre com algum deles por aí, em algum país, ou até mesmo aqui, e vai ser um prazer imenso. Então, meu convite é, não perca, porque eu não vou perder, já intimei os meus filhos. Vai ser um despertar, aqui, né? Vai ser um despertar aí para todos os jovens, irmãos, irmãs, porque nós estamos vivendo uma nova história na nossa igreja, né? Este é um evento novo, né? Que nunca teve e vai ser o primeiro que vai, assim, e nós temos uma grande expectativa, tanto aqui do Brasil, pessoas de outros países também vindo para este evento, e você que está aí. Você não pode ficar na sua casa, você precisa vir, você que é jovem, filho de crente, que muitas vezes você vê sua mãe indo à igreja, mas você não vem. Você está acompanhando este vídeo neste momento, você viu toda a experiência que a nossa irmã Eliana contou.
Você até mesmo, quando criança, vinha à igreja. Hoje você está fora. Você está aí olhando, tem vontade de vir à igreja, mas às vezes quando você chega na igreja, para você não é o seu ambiente, é com você estas palavras. É com você que eu quero falar agora. Quero falar com você, para você vir. Porque Deus tem uma nova história para a sua vida. Vai ser agora, sábado, dia 6 de junho, às 9 horas da manhã. Todos nós já estaremos aqui para receber você, sua família, todos os seus amigos que você quiser trazer também pode trazer. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar tanto você como os seus amigos e uma nova história Deus tem para a sua vida. É aqui na Avenida do Estado, número 4.568, na Baixada do Glicério. E lembrando que a programação é para o dia todo, né? Começa às 9 horas da manhã, Exatamente. Então vai ter muita experiência para se ouvir, eu sei que vai ser um evento maravilhoso, eu já estou assim, ansiosa. Todos nós estamos assim ansiosos, porque é uma história nova, né? Eu já vi a programação e ali na programação eu falo, qual deles que eu vou poder estar para poder, mas a vontade é realmente de estar em todos, porque vai ser o dia todo de bênçãos, de vitórias. E eu sei que nós estamos vivendo agora uma nova fase na nossa igreja e vivendo, eu vejo assim no decorrer dos dias o cumprimento da palavra de Deus. Então, ainda tem muitos lugares para ser evangelizados, ainda tem muitas almas para serem ganhas para o Senhor Jesus. Ainda que eu já saiba que o Senhor já está levantando, inclusive muçulmanos, na nossa igreja, já no país da Suécia, ali o Senhor já tem cerca de mais ou menos uns 20 iranianos, muçulmanos, que nasceram muçulmanos e hoje já são pregadores do nosso evangelho, da palavra de Deus. Então, eu sei que o Senhor está levantando missionários. Nós gostaríamos de ouvir mais experiências, porque foi muito bom. Aqui nós queremos agradecer, né, a presença da irmã Eliana. E ela contou muitas experiências que foi até de relevo espiritual para a nossa vida mesmo. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. O prazer foi todo meu. E eu gostaria, assim, de contar muito mais, porque são muitos anos de experiências para contar, mas eu acredito que esse é só o primeiro evento, né? Que vamos ter outros aí e aí outras oportunidades. Eu estou muito feliz de ver o empenho dos jovens nesse trabalho, que é um trabalho gratificante. Eu também comecei aos 15 anos, né? Comecei na mocidade e saber que esses jovens que hoje estão participando nesse evento, celebrando esse evento juntamente conosco, esses serão os futuros mensageiros da palavra de Deus, os futuros missionários. Então, é muito bom e eu fico feliz. Parabéns a todos que se empenharam, estão se empenhando e espero aí poder conhecer os nossos futuros missionários. Amém. E você está convidada desde já para próximas entrevistas que teremos nos próximos Celebras, né? Amém. E nós aguardamos por todos vocês. Sábado, dia 6 de junho, às 9 horas da manhã, nós já estaremos aí. E eu conto com a sua presença.